Euepicaratoto paneté, euepito paneté. Euepicaratoto paneté, euepito paneté. Euepip, euepip, euepito paneté. Euepip, euepip, euepito paneté. Olá! Nós aqui para o nosso encontro. E onde eu estou aqui, ó, ornamentada de Índia. Por quê? Porque nós vamos celebrar um dia especial, dia 19 de abril, que é o dia do Índio. E será que eu cantei uma música na linguagem indígena? É uma língua indígena? O que será que quer dizer isso que eu acabei de cantar? Está aqui, escrito aqui, no livro de Deus, a Bíblia. Ela é dividida em duas partes. Antigo Testamento, que nós chamamos de Velho Testamento, que vem antes de Jesus nascer, e o Novo Testamento, que foi escrito depois que Jesus nasceu. Então nós temos uma Bíblia com 66 livros. Este livro, que é a Bíblia, na verdade é uma biblioteca. E no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, o capítulo é este número grande que você vê aí, número 4, e o versículo é o número 4. Filipenses é o nome do livro que está aqui em cima, é o endereço do nosso versículo. E Filipenses é porque o homem que escreveu, que foi um missionário chamado Paulo escreveu para a igreja de Filipos. A cidade chamava Filipos. E as pessoas que moravam lá, que viviam lá, eram os filipenses. Por isso que ele escreveu uma carta aos filipenses, no capítulo 4, que é o número grande, no versículo 4, que é o número pequenininho. Versículo quer dizer o quê? Verso pequenininho, tá bom? Verso pequeno. Esse é o versículo. E lá ele escreve o que nós acabamos de cantar. Ah, mas não está na língua indígena, não. Está escrito em português. E está escrito assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Que interessante. Quando Paulo escreveu, ele estava na prisão, ele estava preso, sofrendo. Não foi nem ele que escreveu, ele pediu para o colega dele escrever, porque ele estava com as mãos presas. E ele mandou escrever assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, porque o amigo dele falou: nossa, mas nessa situação você vai escrever alegrai-vos sempre no Senhor? Tem pessoas que estudaram e dizem que ele disse assim: escreve de novo, repete aí, alegrai-vos. Não é só para se alegrar, é para repetir, é uma alegria muito grande que não depende da situação que se está vivendo. Por isso que é lindo o que Paulo escreve, né? E este versículo é muito especial, eu tenho ele aqui para você poder ler comigo. Olha aqui o nome do livro que eu falei para vocês, que é Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Nós vamos repetir antes e depois, tá bom? Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Olha que coisa linda! Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo estava preso, sofria, né, porque estava sendo castigado, porque estava pregando o evangelho e era proibido, mas ele mandou o amigo escrever 2 vezes. Outra vez digo, alegrai-vos. É para se sentir alegre. Foi o que nós acabamos de cantar. Eu epi caratoto paneté. Eu epi tu paneté. Alegrai-vos é eu epi. Eu epi caratoto paneté. Eu epi tu paneté. Eu epi caratoto paneté. Eu epi tu paneté. Eu epi, eu epi, eu epi tu paneté. Eu epi, eu epi, eu epi tu paneté. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4. Que legal memorizar o versículo cantando, né? E numa língua indígena também. Que legal saber também que nós podemos nos alegrar em Deus. E sabe, tem uma turma que está muito alegre. É a turma da Junta de Missões Mundiais. Que turma é essa?
é uma organização, a Junta de Missões Mundiais, olha lá, JMM. Ela tem como tema, a nossa campanha missionária esse ano de 2020 é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Nós podemos transformar o mundo com a alegria de Jesus, levando o Evangelho ao mundo todo. A Junta de Missões prepara pessoas, homens e mulheres, para alcançar, para levar o Evangelho a toda criatura. Por quê? Porque eu e você sabemos que o mundo todo tem crianças e tem adultos também, e todos precisam ouvir do amor de Deus. As criancinhas de toda a nação, seja África, China, Brasil ou Japão, Jesus ama e quer boas novas dar a elas, pois vamos a Bíblia levar. Que lindo saber que nós temos que levar a Bíblia. Mas como é que nós vamos levar a Bíblia se nós temos que ficar aqui na nossa casa, né? Na verdade, a Junta de Missões Mundiais, ela prepara as pessoas para que elas possam ir transformar o mundo com a alegria de Jesus. São as pessoas que vão anunciar o Evangelho. Por quê? Nós chamamos essas pessoas de missionários, obreiros, servos de Deus, que se preparam. Quem vai, por exemplo, para um outro país que não conhece a língua, tem que fazer um curso de linguística para aprender a falar a língua daquele povo. Assim como alguém que vai para alguma tribo indígena precisa aprender os costumes, não é? Precisa aprender como é que vai conviver lá e como é que vai evangelizar, alcançar aquela pessoa para Jesus. Os índios, por exemplo, os missionários têm que ir para lá e têm que conhecer os costumes para poder, então, evangelizar. Então, na língua indígena não dá para dizer que Jesus é o pão, né? E Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Por quê? Porque eles não comem pão. Então tem que conhecer o costume dele. Eles comem o quê? Mandioca, aipim, banana. Então o versículo vai ser transformado e colocado. Transformado o versículo não. Nós vamos adaptar o versículo por a interpretação que eles entendam. Então Jesus é a mandioca viva, o aipim vivo que desceu do céu. É o alimento para o espírito, né? Então, é necessário que a junta de missões prepare o missionário o obreiro para ele ir para o campo. Por isso que é importante a gente conhecer a obra missionária e amar essa obra, porque são pessoas que se dedicam a alcançar os perdidos para Jesus. Há índiozinhos no meio da mata que nunca ouviram falar de Jesus. Há índiozinhos no meio da mata que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor, manda obreiros no meio da mata, levando a palavra de luz. Há índiozinhos no meio da mata que não conhecem o amor de Jesus. Os obreiros, os missionários, vão alcançar os perdidos para Jesus no mundo todo. Todo o mundo tem pessoas que precisam conhecer. E sabe, nós podemos falar com Deus dizendo: Deus, obrigada, muito obrigada pelo nosso encontro e porque nós vamos poder conhecer um pouco mais dessa vida dos missionários que levam a tua palavra. E vamos conhecer uma história especial hoje também. Feche os seus olhinhos como Juca para falarmos com Deus. Deus, muito obrigado pelo nosso encontro, que nós possamos aprender algo especial, em nome de Jesus. Amém. Ótimo, que lindo saber que nós podemos ouvir e aprender, não é? Da palavra de Deus. E eu quero contar uma história para vocês. É a história de um cacique. E aquele cacique, ele na aldeia dele, ele recebeu um missionário lá. Então, o missionário da Junta de Missões Mundiais ou Nacionais, porque nós temos índios no Brasil também, e é a Junta de Missões Nacionais que envia os missionários para as aldeias no Brasil. Mas estava lá o missionário e todo o povo lá da aldeia, os índios sentados, né, para ouvir o que o missionário ia falar. E o missionário levou o seu livro, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, que é de onde nós tiramos as verdades e aprendemos as verdades de Deus. E ele começou a falar de Deus para aqueles índios. E ele começou a falar, e o cacique estava lá no meio, sentado também ouvindo. Começou a falar sobre Deus e o seu amor. Aqui nós temos a Anne.
A Anne nos fala, a Ame nos fala do amor de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo. Lá em João 3,16, a parte A, diz que Deus amou tanto, tanto o mundo. Que lindo! Ele amou o mundo porque ele criou o mundo. E ele criou as pessoas que existem no mundo. E ele criou a natureza. Ele criou tudo. Os índios ficaram ouvindo e o cacique ficou, puxa, que lindo, ele é o Deus Criador. E ele aprendeu que Deus criou todas as coisas, apenas falando, as coisas apareciam. Ele ficou tão feliz, ele falou, puxa, que interessante. E esse Deus, ele mora no céu, um lugar onde ele está, e ele construiu, preparou esse lugar para todas as pessoas que ele criou morarem com ele lá no céu. E os índios estavam ouvindo, o cacique falou, que interessante. Mas ele disse, olha, tem uma coisa que não pode entrar no céu. É uma coisa muito desagradável, que às vezes nós pensamos, falamos, fazemos, são coisas desagradáveis, como ficar com raiva, xingar, bater, desobedecer, sabe, querer tudo para si, a gente age assim de uma maneira feia, essas coisas não vão poder entrar no céu. Essas coisas a Bíblia dá o nome de pecado, são as coisas que não são legais, que não são só as crianças que fazem, os adultos também. Muita gente pensa, fala e faz coisas desagradáveis. E diz a Bíblia que essas coisas não poderão entrar no céu. Está lá em Romanos 3,23. Porque todos pecaram, pois todos pecaram e separados estão da presença de Deus. As coisas que nós fazemos de errado nos separam de Deus, porque Deus é santo, né? É santo. E então ele não aceita as coisas erradas. Mas Deus teve um plano, bolou um plano. Ele pensou e colocou o seu plano em prática. Mandar ao mundo o seu Filho, o Senhor Jesus. Está escrito na Bíblia, no livro de 1 Coríntios 15,3, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Por todas essas coisas que nós pensamos, falamos e fazemos, que o Adam veio nos falar aqui que nós fazemos, todas essas coisas, Deus morreu por elas. A Cris vem nos falar de Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15,3 diz que ele morreu. Mas o mesmo capítulo 15, versículo 4, diz que ele ressuscitou, ele viveu de novo. E depois que ele ressuscitou, ele voltou para o céu. Que lindo saber que ele, o Senhor Jesus, morreu, mas ao terceiro dia viveu de novo. É poderoso. Nossa, o cacique falou, gente, ele morreu e ressuscitou, então ele tem poder mesmo? Tem poder sobre a morte. E ele morreu, e quem? Morreu pelos nossos pecados. E basta você crer que ele morreu por você, pelas coisas erradas que você faz. E você procurar pedir para ele te ajudar para você não fazer mais nada de errado. Quando você fizer, você pode pedir perdão, mas ele já morreu pelos seus pecados. Basta você convidá-lo para morar na sua vida. O plano de Deus é esse, que Jesus veio para nos trazer salvação. Esse é o salvinho. O salvinho vem falar que se você crê no Senhor Jesus, será salvo. Está lá em Atos 16:31. Basta acreditar que ele morreu no seu lugar e, crendo nisso, você pode ser salvo. Olha que coisa interessante, né? Então, ele achou aquilo tão lindo. O missionário falou, Deus deu o que ele tinha de mais precioso, que era o único filho dele que morava com ele no céu. O único que ele tinha, perfeito, que não tinha feito mal nenhum, veio morrer por nós, pecadores. E crendo nele, a gente passa a crescer espiritualmente no conhecimento de Deus. A gente passa a se desenvolver, ter comunhão com Deus através da oração, né? Através do conhecimento das histórias bíblicas. A gente vai crescendo, vai se desenvolvendo. E aquele homem, aquele cacique ficou admirado, falou, puxa, que coisa linda. Sabe, ele foi para casa pensando assim, Deus deu o que ele tinha de mais importante por causa de nós. Ah, eu quero dar um presente para Deus, o índio pensou. Eu vou dar um presente para Deus. Foi lá na casa dele e falou assim, eu vou pegar o que eu tenho, sabe, de muito importante para mim. Foi lá, pegou o cobertor e trouxe e entregou para o missionário. Falou, olha, missionário, Deus deu o que ele tinha de mais importante. Eu tenho esse cobertor aqui, ele é muito importante para mim. Aqui na aldeia faz muito frio, aqui na mata, na floresta, é muito gelado aqui de noite. Ele é muito importante, ele me aquece, é tão importante, mas eu quero dar para Deus
esse meu cobertor, eu quero dar para Deus, porque é muito importante. Ele deu o que ele tinha de mais importante, então eu trouxe. Aí o missionário falou para ele assim: olha, ele pode ser importante para você, mas esse cobertor não é o que você tem de mais importante. Aí ele voltou para casa assim, pensativo, falou assim: poxa, então, se não é o melhor que eu tenho, o meu cobertor, o que será? Ai, Deus quer que eu dê o melhor. Ah, já sei, já sei. O meu cobertor não é o melhor, já sei o que é então. É claro, a minha machadinha. A minha machadinha. Com ela eu caço, com ela eu corto a lenha para botar fogo, com ela eu me defendo. Nossa, ela é muito importante. Ai, vou dar minha machadinha. Pegou a machadinha, entregou lá para o missionário falou: olha, ela pode ser importante, na verdade ela é importante para você, essa machadinha, mas ela não é o que você tem de mais importante. Vai lá e pensa. Ele foi pensativo: o que é que eu tenho? O que é que eu tenho de precioso? Não é o que você tem de mais precioso. O que que eu... Ai, já, nossa, como que eu fui esquecer? Foi lá e tirou, desamarrou o seu cavalinho e trouxe. Ai, o meu cavalo. É claro, ele é o mais precioso para mim. Com ele eu vou para todo lado. Há quantos anos que eu tenho esse animal? Ele é o mais precioso. Pronto, missionário, agora eu trouxe. Esse aqui é o presente que eu tinha. Mas o missionário mais uma vez falou: não, não é isso que você tem. Você ainda tem algo mais precioso ainda que Deus quer. Aí ele foi para a oca dele lá e ficou pensando na oca dele: o que será? O que será? Deus deu o que ele tinha, que era o filho dele, que era o mais precioso. Eu dei o meu cobertor, que era muito importante para mim, minha machadinha. Dei o meu cavalo. Ai, o que eu posso dar para Deus? Ele ficou pensando, pensando. Aí, de repente, ele falou: já sei, já sei. Chegou lá para o missionário e falou: olha, missionário, mim deu o cobertor, que era importante. Mim deu machadinha, que era importante. Mim deu cavalo, que era muito importante, era precioso. Mim não tem mais nada para dar. Mim só tem minha vida. Por isso, na hora ele se ajoelhou ali e ele falou assim: cacique, não tem mais nada. Então, cacique, dá sua vida para Deus. Olha que bárbaro, que bacana, que especial. Mim dá a minha vida para Deus. Na hora ele se ajoelhou ali e o missionário entendeu que ele estava ali crendo no Senhor Jesus e colocando a vida dele ali, se dedicando toda a vida dele. Aí ele falou assim: mim quer morar no céu com Deus. Mim quer dar a vida para Deus. Porque ele viu que Deus deu a vida do único filho por amor a ele. E ele pensou assim: agora mim quer dar a minha vida. Que lindo! Sabe, o cacique, ele entendeu o que tinha mais valor para Deus. Não são coisas que Deus quer. Não, não. Deus deu o único filho que ele tinha, que era Jesus. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Jesus está vivo. Agora, você menino, você menina, ele quer que você entenda que ele quer a sua vida para dirigir você, para guiar você. Ele quer fazer diferença no seu coração. Ele quer viver no seu coração em espírito, porque é o espírito dele que vai habitar a sua vida, vai morar em você, para que você também possa um dia morar no céu com ele. Basta crer que ele morreu no seu lugar, que ele foi sacrificado por você e basta então convidá-lo para morar na sua vida, no seu coração. Você quer fazer isso agora? Quer reconhecer que pensa, fala e faz coisas erradas, mas quer mudar de vida? Quer que Jesus venha limpar o seu coração, porque ele já morreu para isso, e ele pode então fazer com que você seja uma criança diferente, né? Que ao invés de falar mentira, vai falar a verdade. Ao invés de brigar, vai ser amigo de todos. Ao invés de desobedecer, vai obedecer. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer que você seja transformado, viu? Pela alegria de Jesus. Ele quer transformar o mundo com a alegria de Jesus e quer transformar a sua vida também, tá bom?
Fecha os seus olhinhos, abaixa a sua cabecinha. Se você já tem Jesus, não precisa repetir a oração, porque você já crê nele. Você pode falar para Deus, muito obrigada, porque Jesus é o meu Salvador. Agora, quem não tem e quer hoje receber Jesus e convidá-lo para morar na sua vida, pode repetir essa oração. Feche os seus olhinhos e diga assim: Senhor Deus, eu reconheço que penso, falo e faço coisas erradas. E eu quero que o Senhor Jesus venha morar na minha vida, no meu coração, porque eu quero ser salvo e um dia morar no céu. Em nome de Jesus, amém. Isso! Crendo em Jesus, você vai poder então crescer na graça e no conhecimento, ser transformado por Ele. E quando Ele vier para levar todos, os índios vão, os americanos, australianos, todos irão para o céu. E vai ser assim, ó, como essa música que nós vamos cantar. E você também vai estar lá, tá bom? Olha só. De toda tribo, toda língua, todo povo e nação veremos salvos no céu. De toda tribo, toda língua, todo povo e nação veremos salvos no céu. De brasileiros, uruguaios, paraguaios também veremos salvos no céu. De libaneses, poloneses, japoneses também veremos salvos no céu. Será tão bom estarmos lá, cantando louvores a Jesus de vestes brancas, todos já lavados no sangue da cruz. De americanos, australianos, africanos também veremos salvos no céu. De esquimozinhos, chinesinhos, índiozinhos também veremos salvos no céu. De israelenses, canadenses, argentinos também veremos salvos no céu. De patagônios, filipinos, marroquinos também veremos salvos no céu. Será tão bom estarmos lá, no meio da santa multidão, o Salvador veremos já. Que alegres seremos então, de toda tribo, toda língua, todo povo e nação, veremos salvos no céu. De toda tribo, toda língua, todo povo e nação, veremos salvos no céu. Que lindo, né? Saber que um dia nós poderemos estar no céu junto com todos os salvos lá. Que lindo saber que nós estaremos com Jesus no céu um dia, todos que creem nele. E os missionários saem por aí anunciando essa verdade para que todos possam ser transformados com a alegria de Jesus. E aqui nós temos o trabalhinho que você vai poder fazer do Dia do Índio, né? Você que vai poder fazer em casa o trabalhinho, vai aí tirar uma, quem tem impressora pode imprimir um desenho, né? De um índiozinho e pode então estar pintando bonitinho. Quem não tem, pode olhar nesse meu desenho aqui, olha, é fácil para você fazer um cocar, né? Até para você fazer de TNT aí em casa para pôr na cabecinha, parecido com o meu. Se fica difícil para fazer, pode copiar a carinha de um índiozinho, como este aqui, olha que bonitinho, né? Uma carinha redondinha, com o cabelinho igual uma tigelinha. Pinta o rostinho dele do jeito que você quiser. E você pode também fazer isso aqui com ele, olha que bonitinho, ó. A tia vai mostrar para vocês aqui agora como você pode fazer. Pode pegar um palitinho de sorvete, ó, e pode colar, né, num palitinho de sorvete, para você lembrar de orar pelos índios e orar também pelos missionários que vão falar do amor de Deus no mundo todo, né? Para todas as pessoas poderem crer na salvação, assim como o cacique da nossa história creu, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe e até o próximo encontro e um feliz dia do índio. Eu é picaratotu paneté, eu é pito paneté, eu é picaratotu paneté, eu é pito paneté, eu é pi, eu é pi,
eu repito paneté, eu repito, eu repito, eu repito paneté. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Deus abençoe, um feliz dia do índio e ore pela obra missionária do mundo, tá? Até o próximo encontro, amores. Tchau, tchau.